Gente, boa tarde. Todo mundo almoçou? Tá todo mundo bem? Não pode dormir, hein? Se começarem a dormir, a gente levanta e põe raça negra para todo mundo dançar. Passinho igual. Não pode dormir. Bem, nós temos agora uma programação muito parecida com a da manhã. A gente tem um keynote que abre, um keynote que fecha e alguns lightning entre os dois. Eu vou convidar, então, agora uma dupla de dois, né? Vou chamar o Serginho Bergman e o Lucas Silva. Apesar do Sérgio ser conhecido nosso, né? Porque ele está aqui, ele é do Banco do Brasil, mas hoje ele vem com outro papel. Eles vão falar um pouquinho para a gente sobre o Qual Farmácia. E eles vão conversar sobre o X sem limite, o X sem time e sem dinheiro. Será que é possível? Será que dá certo? O objetivo do Keynote é uma abordagem prática de o X, ou na ausência dela, em uma startup. No final do Keynote, o que nós deveremos ser capazes de reconhecer? Convencer 3 programadores, não mais que 3, a pensar em o X antes de codificar. Entender que o X é mais barato que retrabalho. E explicar como Qual Farmácia foi de Developer-Centered Design para User-Centered Design. Convidar, então, o Sérgio Bergman, que é CIO e co-founder do Qual Farmácia. Nossa Senhora, é bonito, né, gente? TVBB, vou falar de novo. CIO e co-founder do Qual Farmácia. Acho que a gente nunca na história desse auditório tivemos um CIO aqui. E co-founder do Qual Farmácia. Ele é desenvolvedor residente do Labs Ventures. E o Lucas Silva, que é CTO, né? A gente também nunca teve um CTO aqui. E co-founder do Qual Farmácia. Também é dev e é o X Enthusiast. Bem-vindos. Boa tarde, galera. Boa tarde, boa tarde. Obrigado, Kel. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de poder mostrar o trabalho do Qual Farmácia e essa abordagem de UX que a gente teve durante a nossa experiência com o desenvolvimento do produto. E o motivo de eu ser o CIO, porque foi o que sobrou, né? A gente tem aqui o Léo ali na palestra, que também na plateia, que é o nosso CEO. Tem o Lucas, que é o CTO. Eu falei, pô, tem que arranjar alguma coisa com C para mim. Já que todo mundo lá no Vale é VP de alguma coisa, eu posso ser algum Chief de alguma coisa. Aí eu achei o IO para mim, tá ótimo. Na verdade, a gente não tem nenhum tipo de cargo, né? O Sérgio, de vez em quando, serve um cafezinho, faz uma massagem na galera. Ele faz tudo. Acontece. Mas assim, já remetendo ao título da palestra, o X sem time, sem dinheiro. O que dá para fazer sem time e sem dinheiro? Isso é uma coisa até que eu ia perguntar para o Lima, só que ele não quis estar aqui no começo da palestra. Cadê? O que faz sem time e sem dinheiro? O Labs, o Qual Farmácia, por exemplo. Excelente. Mas o que a gente vai tentar passar aqui para vocês é meio que uma experiência. Porque, querendo ou não, nós somos amadores em UX. Eu sou desenvolvedor, trabalho com desenvolvimento há 11 anos. O Lucas também trabalha com desenvolvimento há 11 anos. Eu trabalhei junto com ele em uma outra empresa de tecnologia. Então, a pergunta que fica é por que vocês deveriam nos ouvir? Exatamente. Por que vocês têm que ouvir 2 pessoas que não têm nenhum background acadêmico sobre o X? E vocês que estão aqui numa conferência do X, por que vocês vão me ouvir? A resposta é porque nós somos experts em errar. A gente errou pra caramba em toda a trajetória do Qual Farmácia. E eu acho que esse fato fez com que a gente tivesse muita coisa para agregar para vocês. Beleza, mas bora falar do começo. Tivemos uma ideia. Vou fazer um panorama bem rapidinho de qualquer ideia do Qual Farmácia. Um belo dia, eu estava morrendo de dor nas costas, parecendo um velhinho, e fui parar no hospital por conta disso. Né? Saindo de lá, demorei pra caramba para ser atendido, e estava com uma prescrição médica que eu tinha que comprar meus remédios. Passei em um monte de farmácia, puto da vida, atravessei o eixão inteiro naquele trânsito fenomenal de 6 horas da tarde para chegar na minha casa. E aí eu pensei, cara, por que quando eu saí do médico, minha prescrição já não tinha passado para as farmácias e quando eu cheguei em casa, meu remédio não estava lá? Então essa era a ideia do Qual Farmácia, a gente fazer uma integração entre médico, farmácia e o usuário que quer comprar o medicamento. A gente queria que depois que você saísse de uma consulta médica, você já soubesse, antes mesmo de chegar no seu carro, qual que seria o preço daqueles seus medicamentos. E apertando apenas um botão, você já compraria e chegaria na sua casa com esse produto lá. Então, essa era a nossa ideia. E aí veio o nosso primeiro erro. Não compartilhar porra nenhuma.
E isso é uma coisa que eu aprendi muito fortemente lá no Vale. Cara, você tem uma ideia, você tem que compartilhar com as pessoas, porque o compartilhar a ideia permite com que ela seja criticada e você consiga, através dessas críticas, evoluir. Vocês sabem me dizer qual é o maior vale de ideias do mundo? Alguém tem alguma ideia de onde fica esse vale? Cara, é o cemitério. Porque a quantidade de ideias que morrem junto com as pessoas é incrível. Porque ninguém compartilha, todo mundo fica com receio. E isso era o mesmo medo que a gente tinha. De, caramba, se eu contar isso para alguém, alguém vai conseguir fazer o Call Farmácia mais rápido do que eu. Então eu vou guardar a ideia comigo. E a gente não compartilhou isso nem com os nossos possíveis clientes. De novo, um erro grave. O que a gente fez? A gente se reuniu no escritório do Call Farmácia, fechou a porta, trancou as 7 chaves, fez um pacto de sangue. Essa ideia não sai daqui. É só nossa, é só a gente que vai fazer. E esse foi o nosso primeiro e mais marcante problema. Então, o que a gente planejou fazer? A gente ia desenvolver 3 plataformas web, uma para cada um dos nossos usuários. Um para o médico, um para a farmácia e um para o usuário. Então, a gente tinha pensado em 3 sites completamente robustos, administrativos, um para cada um deles. E aí, a gente pensou... UI é a única coisa que importa. Ou seja, se eu tenho um back-end parrudo para aguentar um volume de usuário que eu nem sei se eu tenho e nem tenho imediatamente, por que não deixar ele com uma cara bonita? Porque isso basta. Eu preciso que os usuários vejam aquilo de uma maneira agradável que vai ser suficiente para o meu produto dar certo. E esse foi o nosso erro número 2, acreditar fielmente que dar uma interface bonita era suficiente para prover uma experiência memorável para a farmácia. Então, naquele começo, a gente acreditava nisso com toda a força. Então, o que a gente fez? A gente já tinha a ideia das 3 plataformas para desenvolver e a gente decidiu contratar um designer para isso. Só o designer e nós 2 como desenvolvedores. Passou muito tempo o designer tentando montar uma interface que a gente achava agradável. E como na nossa cabeça naquela época, UI era tudo que importava, a gente queria tentar facilitar um pouquinho. A gente tinha uma premissa. Assim, o usuário ele não consegue pesquisar o medicamento de uma maneira fácil. Então, a gente queria transformar tudo em uma abordagem visual. Então, a gente queria criar ícones. Foi aí que a gente tentou procurar um ilustrador. Antes mesmo de terminar de construir a ideia, a gente estava contratando um ilustrador para poder tentar sanar essa nossa dificuldade. A gente não tinha dinheiro e queria gastar dinheiro pra caralho. Essa é a questão. E aí, para contratar um ilustrador, vocês podem pensar, pô, mas é fácil, né? Eu vou ilustrar uma forma farmacêutica como comprimido, cápsula, gotas. Moleza. Tranquilo. Mas, e se a gente pensar, por exemplo, em uma forma farmacêutica como supositório, óvulo, um medicamento que seja intravaginal, como que você ilustra isso de uma maneira rápida e fácil? Cara, é difícil. E vai que seu cliente nem quer ver isso dessa forma, porque não é bom. Então, para que perder tempo com isso? Pois é, a gente não conseguiu ninguém para desempenhar isso. E a gente procurou, nesse momento, uma empresa que trabalhasse com desenvolvimento de front-end. Porque a gente achava que o trabalho ainda não estava bom, que a gente precisava melhorar esse efeito visual. Foi a primeira vez que a gente teve coragem, finalmente, de falar nossa ideia para alguém. A gente estava com tanto medo que até NDA a gente pediu para essa empresa assinar. Então, e depois da NDA a gente ainda ficou com medo. A gente ainda ficou com medo. Só parar um pouquinho, porque eu esqueci de mostrar uma coisa aqui para vocês. Jean, quem quiser acessar e acompanhar a palestra pelo telefone, também é uma mesma abordagem que o Lima e o Duarte, e o Lima utilizaram, né? Eles copiaram de mim porque, né? Não, que isso aí. E aí vocês podem acessar por esse código aí, 648819, no site www.mente.com. Pode ir. Ficou. Só que você tem que abrir a câmera, né? Pô, é verdade. É verdade, mas não deu tempo, desculpa. Então, a gente procurou essa empresa e ainda com aquela mentalidade de, cara, eu preciso desenvolver minhas 3 plataformas. Porque naquela época a gente pensava, não tem como funcionar se não tiver os 3. Não tem como funcionar se não tiver se estiver faltando uma vírgula da nossa ideia original. Isso é o que a gente pensava na época. A gente encontrou uma empresa chamada Startae e eles perguntaram pra gente, beleza, e qual é o MVP de vocês? Aí, gente, MVP? Pra quê? Pra que um MVP? Aí eles falaram, porque senão não tem como a gente definir um escopo inicial para vocês começarem a validar a hipótese com seus clientes. A gente falou, cliente? A gente é usuário da nossa plataforma. Eu compro um medicamento. Preciso perguntar para alguém isso? Aí eles falaram, cara, vamos fazer o seguinte, a gente não vai desenvolver nada para vocês. Vocês passam um dia aqui com a gente faz um planejamento, define um MVP
e depois a gente pensa o que a gente vai fazer para vocês. Cara, funcionou muito bem. A gente saiu de lá com uma cabeça totalmente diferente. E nesse momento a gente pelo menos tirou o médico da jogada, porque validar tudo de uma vez já seria um erro muito grave. Até porque 60% desse mercado é autoprescrição. A pessoa vai à farmácia sem necessariamente ir ao médico. Então, por que não atacar esse mercado primeiramente e usar a farmácia e o usuário como case? Aí veio essa questão que, beleza, a gente vai tirar o médico, mas a gente não abre mão de nenhuma funcionalidade, independente se ela é a core feature do nosso sistema ou não. A gente vai fazer tudo, independente. Aí, depois dessa reunião, a gente pensou, cara, vamos jogar toda essa plataforma web que a gente já tinha desenvolvido fora. Vamos jogar fora. Tava uma onda muito grande de todo mundo criando aplicativo. A gente falou, então é aí que a gente vai entrar. A gente vai desenvolver aplicativo. E vamos desenvolver aplicativo tanto para o médico quanto para o paciente. Mas, como bons desenvolvedores, nós falamos, cara, vamos desenvolver para as 3 plataformas, isso, as 3, Windows Phone, inclusive, nativo. 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 Por que fazer responsivo web aproveitando uma estrutura? Para que fazer híbrido? A gente pode fazer nativo, porque a gente tem desenvolvedor na equipe. Os 2 sócios são desenvolvedores, né? Então foi aí que a gente falou, o nosso terceiro erro. Cara, MVP é bom, mas só depois de tudo pronto. Então a gente não abriu mão das funcionalidades. Contratamos 2 freelancers, um inclusive está aqui com a gente na plateia, né? Oi, Jean. Na verdade está lá na salinha. E a gente desenvolveu nativo, Android e iOS, todas as funcionalidades do aplicativo. Mas ainda com uma grande incerteza se o usuário ia conseguir utilizar aquilo, porque a gente nunca tinha perguntado para ele. E aí, os 3 sócios sentaram e a gente pensou, caramba, bora lançar, bora fazer isso, bora testar com o nosso usuário? Veio o nosso erro número 4, que é o medo de lançar. Todo mundo tem medo de lançar alguma coisa com aquela incerteza se realmente é o produto adequado para o mercado. Se existe aquele fit to market já no teu produto. Foi engraçado na época, né? Porque a gente estava com medo de lançar porque a gente não estava satisfeito com o nosso fluxo. A gente não tinha perguntado para o usuário ou feito algum tipo de pesquisa para saber se aquilo atenderia ele. Mas a gente ainda estava morrendo de medo de perguntar para ele. Então, sempre nessa ciclo vicioso de agora vamos lançar, poxa, mas eu não sei se vai atender o usuário. Então vamos lançar agora eu não sei se eu vou atender o usuário. E aí, sem saber se a experiência estava boa para o usuário, a gente pegou pela segunda vez, jogou fora tudo que a gente tinha feito e refez os 2 aplicativos novamente. Mas aí agora, nós 2 como sócios, a gente pegou e também toda vez que você refaz alguma coisa, você sempre tem aquela justificativa. Fazer de novo, eu vou fazer melhor. E a gente fez isso. Antes de lançar, refez todo o aplicativo com todas as funcionalidades e depois de 12 longos meses, enfim, a gente conseguiu lançar. Aleluia! O que me deixou impressionado é que eu participei de uma palestra mês passado no Senac e uma startup chamada Pronto Rush, eles chegaram para a plateia e falaram a seguinte coisa. Galera, eu tive a ideia no dia 16 de dezembro de 2016, no dia 17 de janeiro de 2017 eu coloquei na rua, a gente fez 700 entregas, depois de um mês eu estava fazendo 10 mil entregas por mês, com um crescimento médio de 63%. Eu falei, caralho, velho, esse cara é sensacional, velho, e eu ia palestrar depois dele. Eu falei, pô, fudeu, velho, eu vou falar o quê? Que o Call Farmácia passou 12 meses sem perguntar para o cliente o que o cliente queria. Mas foi legal, porque depois de lançar, a gente percebeu que... Nosso erro número 5. TDD. Que não é teste, não é desenvolvimento orientado a teste, como o termo diz, mas sim teste depois do deploy. Ou seja, pela primeira vez, o nosso usuário estava tendo acesso ao nosso sistema. E a gente percebeu que em poucos dias a gente evoluiria mais do que os 12 meses pensando na plataforma. Ou seja, se a gente tivesse feito uma pesquisa de usabilidade simples no começo, a gente teria poupado 12 meses de trabalho e retrabalho mais uma vez. Mas aí a gente tinha, né, os dados, eis que, Analytics. Vamos ver os dados que a gente está tendo na nossa plataforma? E olha que fenomenal. Baixa conversão, drop-off absurdo no uso das telas e baixa atração, obviamente. O usuário não queria baixar, não sabia como chegar no fim do fluxo e, com isso, a gente não tinha vendas para as farmácias que participavam na plataforma. E tudo isso depois da gente desenvolver um back-end parrudo, absurdo, que conseguisse milhões de acessos para que a gente tivesse meia dúzia de usuários tentando e não conseguindo usar o nosso aplicativo, caindo fora e não gerando venda para a farmácia. E mesmo aqueles que chegavam no fim do fluxo, eles ainda avaliavam mal a farmácia ou então ainda davam uma nota negativa na Google Play e na App Store. Foi aí que a gente percebeu que o X é muito mais que só UI.
E aí eu tenho uma frase aí, pero la vida, esta sim, é uma carreira de surpresas. Só por causa do Alexandre, que ele ia gostar dessa frase, eu coloquei na palestra. Mas nesse momento a gente pegou uma coisa que o Daniel colocou bem. Existe a questão de terminologia, e de novo, como a gente não é acadêmico, existe a questão do CX e do UX, né? Você tratar o usuário e o cliente. E a gente tem que tratar o usuário do Qual Farmácia durante todo o fluxo, não só dentro do aplicativo, mas quando ele chega na farmácia, ele é atendido por um balconista. Quando ele recebe o medicamento em casa, ele é atendido pelo motoboy que está fazendo a entrega. E aí veio o primeiro problema de ser um marketplace, que é como tomar conta do usuário dentro e fora do Qual Farmácia. Como que a gente conseguiria engajar, por exemplo, um balconista de uma farmácia a atender bem o meu usuário? Porque essa é a forma real como o meu usuário enxerga a experiência dele no meu aplicativo. Não é só ele entrar no meu aplicativo, ser capaz de procurar o remédio dele e pum, sucesso. A experiência do meu usuário começa desde o momento em que ele tem a necessidade de comprar um produto até o ponto em que ele tem o produto em mãos. Então, como resolver isso? Como resolver isso? É uma pergunta que a gente faz para vocês. Essa a gente até vai deixar um pouquinho de tempo, porque se você ajudar... É bem complicado. Se vocês tiverem alguma ideia de como tentar engajar pessoas que não fazem parte da sua empresa com amor. Com amor e carinho. Não, e se vocês ajudarem a gente, já pagou o cachê da palestra e tal, a gente pode ir embora com alguma coisa para fazer já. Com cerveja. Cerveja também dá certo. Caramba, com cerveja é bom, velho, porque você vende mais medicamento depois, inclusive. A gente só tem que lembrar uma coisa, é uma startup sem dinheiro, né? Então, cerveja com dinheiro. para todos os balconistas é um pouquinho complicado. Com dinheiro é complicado também. Com hambúrguer. Legal, com hambúrguer. Não, eu não sei. Não sei o que é isso. Eu também não. Mas enfim, então, isso mostra que não é uma pergunta fácil de se responder. Porque a gente não sabe. A gente também não sabe como Exatamente. engajar esse tipo de pessoa. Está sendo uma dificuldade para a gente e eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem hoje. Engajar pessoas que não fazem parte da minha empresa, engajar pessoas que não são meus funcionários a atender bem meus clientes. Mas a gente vai tentar usar cerveja e usar outras coisas, amor hambúrguer também. Acho que vai ser bom. Amor a gente tenta já. Se tiver algum balconista de farmácia assistindo, pode ficar tranquilo que a gente te ama e te dá cerveja. Mas o que fizemos? O que a gente tentou fazer para tentar tratar do usuário dentro e fora? Depois de 12 meses tentando lançar, 6 meses aprendendo finalmente com o usuário, a gente começou a mudar a nossa percepção do Qual Farmácia. No primeiro momento, a gente tinha o usuário, o Qual Farmácia e a farmácia. E a gente achava que era isso. Se eu der pedidos para a farmácia, ela vai atender. Se o usuário conseguir achar o medicamento, ele vai pedir. Mas não era tão simples assim. Porque a gente tinha também que fazer, de alguma forma, com que o usuário, naquele primeiro momento, ele fazia o pedido no Qual Farmácia e os balconistas tinham que informar manualmente no portal da farmácia qual era o preço e estoque. Porque a gente não tinha integração com esses caras. Foi quando a gente percebeu, a gente não está melhorando a vida do balconista e do gerente da farmácia, que também são usuários do nosso sistema. A gente tem que dar um apoio para que eles só atuem em cima do Qual Farmácia quando eles estiverem vendendo. Então, vamos buscar integrar com todos os sistemas e softwares de farmácia. Vamos tentar fazer essa busca de preço e estoque em tempo real. Foi quando a gente começou a buscar sistemas e softwares de farmácia, desenvolvemos uma API e aí a gente descobriu uma outra coisa. A gente tem uma API, mas esses caras vão conseguir integrar com a nossa API? E a gente tem mais um usuário dentro do nosso sistema, que são os desenvolvedores, os técnicos de infra, os gerentes de software, desses softwares de farmácia. E a gente tinha que fazer uma documentação amigável para que eles entendessem a melhor e mais fácil forma de integrar no tempo que fosse bom para nós. Além disso, depois de resolvido todos esses pontos e o preço e o estoque está em tempo real ali no aplicativo, a gente tinha um outro problema. O balconista, ele não separava o estoque. Ele não pegava o pedido na hora que chegava no portal farmácia. A gente desenvolveu 2 aplicativos nativos para Android e iOS para receber push quando tinha um pedido de venda. A gente colocou sinal sonoro no computador da farmácia e tudo isso não bastava. Porque a gente nunca perguntou para o balconista o que ele precisava para atender o pedido do Qual Farmácia. Foi quando, durante treinamentos diversos, a gente percebeu que, cara, ele usa a nota, o comprovante de impressão, fiscal ou não fiscal, que está na impressora dele. Vamos integrar com isso. Na hora que um usuário faz um pedido no Qual Farmácia, imprime uma nota com todos os medicamentos na mesma impressora que ele vende produtos. Na hora que a gente implementou isso pela primeira vez em abril desse ano, saía no caixa da farmácia e os balconistas brigavam para ver quem ia atender aquele pedido do Qual Farmácia. O engajamento que a gente gerou com uma coisa tão simples, com uma impressão em papel, foi muito mais do que desenvolver um barramento de notificação em aplicativos e sinais sonoros num computador. Foi impressionante esse tipo de experiência. A importância da gente conversar com o usuário para entender como a gente ia resolver o problema dele
Se a gente tivesse feito isso antes, a gente não precisaria ter desenvolvido um portal web para atender a farmácia inteira, porque a gente só precisa da impressão. O que a gente fez? A gente mudou, a gente trocou, a gente pivotou. Alguns softwares de farmácia, hoje a gente tem 6 parceiros nesse ramo, que nos permite atingir até 11 mil pontos de venda dos 70 mil do Brasil, não queriam fazer a integração mesmo depois de todo o desenvolvimento da nossa documentação de API. O que a gente fez? A gente desenvolveu o sistema que consome a nossa própria API para eles e entregou isso para eles. Além de também negociar uma participação, porque eles são engajados no nosso processo. Então a gente assumiu coisas que a gente tinha certeza que não era nosso. Tudo com foco em melhorar a experiência e diminuir o atrito do usuário durante o processo. Agora, depois de mudar tantas vezes, a gente vai fazer uma pergunta para vocês. Quantas releases versus plataformas vocês acham que a gente já fez do Call Farmácia? Vocês têm 20 segundos aí para votar. Ganha quem votar mais rápido, tá? Então... tem que acertar também. (15 pessoas votarem mais que 100? Caralho, muito bom, muito bom. Mais do que 100 versões, a gente... Só no Android foram 74 releases que a gente liberou na loja. Por favor, pode mostrar o ganhador aí da... Skinny Rhino. Skinny Rhino. Foi esse cara aí que ganhou, velho. 924 pontos, eu não sei quem é. Alguém quer se manifestar? Massa. Bora aí. Em que ponto estamos agora? A gente tem procurado investidor e foi aí que a gente levou mais um murro na cara. A gente recebeu um feedback bem negativo, porque a gente tinha uma plataforma, tinha os 3 aplicativos funcionando, mas a gente não estava gerando tração. Então eu acho que esse é o nosso erro número, erro número milionésimo. Já perdi também, eu desisti. Já perdi as contas, porque a gente não focou em elementos que geravam tração para o nosso aplicativo. Isso fez com que a gente tivesse uma restrição muito grande de entrada com investimento. A gente teve que fazer rápido, mudar. Todo mundo, como uma boa startup, entrou em caos. Mas dessa vez, com foco no usuário. Vamos fazer diferente. Então, nesse momento, a gente convida, no final da palestra, quem puder, participar de um teste de usabilidade do Call Farmácia. As dúvidas, se vocês quiserem, vocês podem utilizar o aplicativo, tá? Para que apareça aqui. Alô. Ótimo. Abrir para perguntas. Perguntas aqui no auditório? Alguém? Se quiser, vai ter um grid aqui com as perguntas, a gente lê também. Se quiser escrever besteira, a gente está aqui para isso também. Só não pode a minha antiga equipe ali, porque eles vieram sacanear só. Obrigada. A pergunta é bem rápida. No final do processo, vocês ganharam dinheiro ou não? Estamos no processo ainda. Está no processo. Não chegamos no fim do processo. Estamos na batalha até hoje. Exatamente. A gente está na fase de aceleração. A gente tem que dar escala para o nosso software, né? Mais alguém? Parabéns. Sem dúvida, o melhor aplicativo de compra de farmácia do universo. Eu sabia disso, velho. Eu só estou aqui realmente para fazer marketing. Sérgio, quanto vocês perderam até aqui? Bastante dinheiro, velho. Bastante dinheiro. Mas a gente ganhou uma coisa que não tem como se pagar, né? Que é aprendizado. E eu tenho certeza que a minha próxima startup vai ser no nível da Pronto Rush. Em um mês eu vou ter o aplicativo na rua, conversando com o usuário. Steve Rogers, eu não sei... Cannabidiol não vende no Call Farmácia, tá? Pra quem perguntou ainda. Eu não sei quem é Steve Rogers também, eu não sei. Parabéns, pensarão em convênios com médicos e hospitais. Vocês são sádicos? Que isso? Qual o tamanho? Eu nem sei responder isso. Besteira, Sérgio está não. Parabéns, sem dúvidas, o melhor aplicativo de compras em farmácia do universo. Pensarão em convênios com médicos e hospitais? Então, convênios com médicos e hospitais, a gente não tem hoje no produto, mas a gente tem a ideia de que isso seja integrado com as grandes redes de hospitais. Quando a gente desenhou a plataforma do médico, a gente fez um sistema de prescrição eletrônica. Só que a gente nunca perguntou para o médico se ele não preferia escrever realmente no papel. E a gente desenvolveu tudo isso e depois jogou fora, porque a gente não tinha como testar ainda. E não tinha tempo. Se a gente fosse testar tudo, a gente ia perder muito o foco. Sérgio, eu tenho que responder uma pergunta importante aqui que passou, que é, o Sérgio está solteiro? Não, eu sou casado. É bom responder, porque a mulher dele vai... Se a gente não responder isso. Então, o Sérgio é casado, tá? Como o Call Farmácia... Eita, desculpa, gente. Calma. Como o Call Farmácia... Cannabidiol. Cadê? Eu perdi aqui. Sérgio, levanta. Não, eu já estou em pé. Porra, que sacanagem.
Você acha que hoje vocês têm mais experiências para as próximas startups? Sim, é como eu falei. Eu acho que a gente não vai demorar 12 meses e o usuário, de preferência, vai estar desde da validação da primeira hipótese. Vocês só vendem drogas? Também. O Vale do Silício ajudou no Qual Farmácia? Isso é uma pergunta interessante. Porque quando eu estava no Vale do Silício, eu tive a oportunidade de fazer um pitch para investidores lá. E eu fiz para uma empresa chamada Funders Club, que investiram no Slack, inclusive, não sei se todo mundo conhece o Slack. E foi quando a gente começou a ter que pensar, pelo menos, dos indicadores de tração que o marketplace estava submetido. E a gente conheceu o GMV, conheceu outros termos que eram muito novos para a gente, que a gente tinha que focar na atração. A partir daí, a gente começou a mexer um pouco na nossa startup e não pensar só em funcionalidades como, por exemplo, bullets complicado e outras coisas que estão no nosso roadmap. A gente tinha que fazer o cliente comprar medicamento. O que mais? A dor nas costas foi por causa do Zuki? Foi. Acho que foi. Faltam 3 minutos. Faltam 1 agora. Já pensou em compartilhar e revender remédio não usado? Cara, tem uma startup, uma iniciativa do Rio de Janeiro, que eles tentaram fazer isso, só que, de novo, a gente está falando de Anvisa, um órgão regulador que tem muitos problemas e que a gente tem muitos problemas com eles também. Porque existe um preço máximo ao consumidor. O Qual Farmácia oferece essa informação e nenhuma farmácia pode vender a mais do que esses preços regulados pela Anvisa. Além disso, tem toda uma questão de dispensação e estocagem de medicamentos. Então, a gente não quis entrar nessa seara, pelo menos não no nosso MVP. Mas, quem sabe, uma funcionalidade futura, com certeza. Oi. A gente está há mais ou menos 3 meses conversando com a Drogazil, conversando com Drogaria Rosário. Qual é o problema que a gente teve no começo com essas grandes redes? A gente tinha que mostrar atração para que eles se sentissem incomodados em estar dentro do nosso projeto. Então, agora a gente tem, por exemplo, 40 mil usuários dentro da plataforma, mais de 160 farmácias parceiras, além da capacidade de integrar com 11 mil de maneira online. Ou seja, eu já tenho conhecimento de todo esse sistema e já tenho o sistema de integração pronto. Então, agora a gente começa a ter um outro nível de negociação com essas grandes redes. Mas no começo era muito difícil, porque assim como investidor, eles queriam ver tração, queriam ver volume de venda. Isso, sem contar que são empresas que a entrada é difícil, é muito burocrático eu chegar na pessoa que toma a decisão. Mas a gente já está correndo atrás disso. A gente entende que é um processo que ajuda a dar tração para a gente, com certeza. Com certeza. Falou. Obrigado, galera. Que isso, foi divertido.